Bola na trave não altera o placar, amigo. Já dizia a música do Skank, não gosto muito de Skank, não, mas a música já diz tudo. Bola na trave não altera o placar. O que altera o placar também é o Cássio, filho. É o Cássio de novo sendo decisivo pro Corinthians. É o Cássio pegando pênalti de novo. É o Cássio salvando o Corinthians no tempo normal. É o Cássio que teve idiota capaz de ameaçar a família do Cássio, capaz de ameaçar o Cássio, e ele segue sendo um gigante. Ele segue sendo decisivo pra calar a boca do idiota que até ameaça fez pra esposa do Cássio, ídolo, um dos grandes da história do Corinthians. E que jogo histórico. Eu já dou uma boa noite pro Bruno Prado. O velho Vamp tá chegando. Ele vai chegar eufórico. Eu conheço as emoções do Vampeta. Ele vai chegar grandão. E agora, Bruno, eu não me lembro de ter visto um jogo com tanta bola na trave na minha vida. No total, foram 6 bolas na trave. 4 no tempo regulamentar e 2 na disputa por pênalti. Se a gente falasse que a trave joga, a trave seria a melhor jogadora em campo desse time do Corinthians. Teve sorte de classificado e aí eu já digo, hein? Pode ser sorte de campeão também. Porque o Corinthians hoje, na minha opinião, elimina o adversário mais difícil dessa Sul-Americana. O time que tem 17 jogos de invencibilidade em casa, tinha, né? Não tem, porque venceu. 17 jogos de invencibilidade em casa com o time titular. Com esse 18, porque venceu no tempo regulamentar. Dos 17 jogos, em 7 deles, Bruno, fez mais de 3 gols e hoje era pra fazer. Só que o Corinthians deu muita sorte e teve a estrela do Cássio. 6 bolas na trave. Olha o Vampeta chegando. Ele tá eufórico, ele tá fazendo pose de vencedor, ele tá fazendo carinha de vencedor. Ele que vai jogar jogo das estrelas contra o Real Madrid. Vai o quê? Vai dar aula? Lógico. Só te lembrando que o Zé Roberto tá do outro lado, informa. O Sidorf tá do outro lado, informa. Tudo, gatinho. Como é que é? Tudo, gatinho. Botar eles tudo no bolso. Vai botar no bolso? Vai ver, acompanhe, Tico. Então eu vou acompanhar, velho Vamp, que vai ter o jogo de Master, Corinthians e Real Madrid, vai ser transmitido com imagem aqui na Jovem Pan, e o Vamp já vai inspirado. Porque que classificação foi essa, Vamp? Só o futebol. Boa noite, Tico. Boa noite, Zé, Bruno. Eu não lembro. Vocês lembram de um jogo com 6 bolas na trave, como foi hoje? Um bombardeio, né? Um bombardeio total, mas aí eu falei, se for pros pênaltis, já conheço de outros carnavais os argentinos batendo pênalti, né? O Palermo na Copa América, lembra, Bruno? Bateu 3. Aí a perna dele, porque aí já passa essa habilidade pra eles, né? Mas foi um bombardeio, faz parte do jogo. Mas o Corinthians jogou muito mal, que isso, cara. Só o futebol proporciona isso. Agora, Corinthians e Fortaleza, estaremos em Montevidéu. Como é que é? Do jeito que foi aí, né? A final da Montevidéu. Montevidéu. Mas é verdade, foi o que eu falei pro Bruno, amigo. Esse jogo de hoje Não vai tomar outro sufoco. é sorte de campeão, cara. Não vai tomar outro sufoco, eu acho que nem do Fortaleza, nem ninguém, porque não tem outro jogo pra tomar um sufoco que nem foi hoje. Não tem, cara. Foram 6 bolas na trave? 6 bolas na trave contando os 2 pênaltis e o Cássio defendendo bola cuidado. 5 bolas. 28 finalizações. Você acha que vai tomar outro bombardeio desse? 10 defesas da competição? Não vai. Não vai. E eu fico pensando assim, né? O que os torcedores do Estudiantes devem estar, que foram ao estádio, que estavam vendo, voltando pra casa, mano. Falou assim. Aí é um jogo que você fala assim, como é que pode o que o meu time fez? Mas o futebol proporciona isso. Se é no basquete, as bolas de 3 iam caindo. No tênis, você ia fazendo os pontos. O futebol proporciona isso. Você tomar um sufoco e ganhar depois, né? Agora, eu não me lembro, não sei se vocês se lembram, vou pedir pro Guilherme Silva, a nossa produção, ver se acha um jogo com tanta bola na trave, Bruno Prado. A gente tava vendo o jogo aqui, a gente falava, que é isso? Era uma bola na trave atrás da outra. No primeiro tempo, 2. No segundo tempo, 2. Na disputa por pênaltis, 2. É incrível.
Sim, não tem uma... Você fala, por que o Corinthians se classificou? É sorte, não tem outra. É pura sorte. Que o Corinthians... Não vou dizer nem que foi incompetência do Estudiante, que eles criaram, metendo a bola mesmo na trave. A bola bateu na trave. Cássio fez boas defesas também e pegou um pênalti, além das duas na trave e nos pênaltis. Foi mais pura sorte, que o Corinthians ele não defendeu bem, ele não atacou bem, ele não fez nada. Foi um jogo horroroso do Corinthians. Foi um dos piores, e tem vários jogos ruins do Corinthians no ano, mas esse foi um dos piores. Esse foi... Foi dominado completamente do primeiro ao último minuto. E o curioso é que o gol do Estudiantes sai com menos de um minuto. Aí depois ficou o jogo inteiro ali em cima e não conseguiu fazer mais um gol. Sabe o que apareceu hoje? Eu acho que vocês tudo acompanhou. Rock 1, 2, 3, 4 e 5. Ele apanha, depois acerta o nocaute. É sorte. Aí não tem. Você pode, o Cássio, enfim. Mas é sorte, não tem outra explicação. Né? E o futebol proporciona, é um esporte de baixa contagem, né? Ou seja, no caso, os pontos do futebol são os gols. É um esporte que pode ter um jogo sem ponto nenhum, ou seja, sem gol nenhum. E esporte de baixa contagem é duro fazer o ponto, no caso, o gol. E os caras não conseguiram, mas não tem nada que você pode... O que o Corinthians teve de mérito hoje? Nenhum. Deu sorte e passou. Que acontece, faz parte do futebol, mas foi um dos jogos em que de um domínio, dos maiores jogos que eu vi um time dominar tanto o outro. São poucos que dá pra lembrar um domínio tão grande de um time em relação ao outro. Ô, Zé Manuel, você tava narrando a partida, eu acompanhei, era bola na trave o tempo todo. Como o Bruno disse, o Corinthians hoje venceu na sorte. O Corinthians não jogou, o que é preocupante. Não dá pro Corinthians fora de casa ser sempre assim. Sem ameaçar em nada o gol adversário, retrancado, dependendo da sorte. A sorte de hoje é sorte de classificado e talvez de campeão? É, porque eu não me lembro de ter visto um time com tanta sorte na minha vida em um jogo. Eu não lembro. 4 bolas na trave no tempo normal, 2 nas penalidades. Agora, o Corinthians precisa jogar mais. Não dá. Claro que o torcedor vai ficar eufórico com essa classificação. Óbvio, ninguém que estava vendo o jogo esperava. A gente achava uma hora a bola do Estudiantes vai entrar, o Corinthians vai ser eliminado. Ou seja, o torcedor está eufórico, mas não pode estar satisfeito com a atuação. Tem que ver a coletiva do Vanderlei Luxemburgo para ver o que ele vai falar, né, Zé? Ele vai ressaltar a classificação, vai ser em cima disso. Mas, assim, foi um jogo diferente, né? Foi um jogo atípico. E a sorte mesmo. Tava do lado do Cássio, tava do lado do Corinthians. Eu colocaria no Cássio. O torcedor, acho que o pensamento dos milhões de torcedores do Corinthians, de 30, 40 milhões de torcedores, todo aquele pensamento, né, colocando toda a esperança no Cássio, e o Cássio, que já é um baita de um goleiro, contou com a sorte. Se, assim, no começo foi até um azar lá, né, no primeiro gol, com menos de um minuto, a bola desviou do Lucas Veríssimo para nascer o primeiro gol do Estudiantes. A vantagem que o Corinthians levou de um gol, ela foi anulada com menos de um minuto. Aí depois bombardeio e o Estudiantes em cima. E tirando ali o desvio no Lucas Veríssimo ali na hora do gol, Lucas Veríssimo fez um bom jogo, achei. Além do Cássio, eu destacaria no Corinthians o Lucas Veríssimo, no time corintiano no jogo de hoje. E daí pra frente, rapaz, os erros, né? Do meio pra frente, por exemplo, ninguém conseguia dar um passe certo, não marcava direito. Foi uma das piores partidas que o Corinthians já fez, em minha opinião. E somente Cássio e a sorte salvaram o Corinthians de uma eliminação hoje aqui, né? O Cássio fez 10 defesas, que foram 11 bolas no gol do Corinthians. Uma o Fábio Santos salvou em cima da linha, com o Cássio batido. Foi o Fábio Santos evitou um gol, né? Foi uma defesaça dele ali. E o Cássio pegou. Foram defesas mais fáceis, outras mais difíceis, mas a presença dele, sempre bem colocado, né? Parece que tinha um imã, né? Mesmo as defesas que não foram tão difíceis, mas ele estava lá, no canto certo, no lugar certo. Ou seja, foi mais um jogo aí para você colocar na conta do Cássio no tempo normal e depois nos pênaltis também. Precisa melhorar para a sequência da competição, claro. Ô, Vamp, é isso que eu ia falar. O torcedor tem que comemorar, é noite alvinegra. Amanhã, se bobear, eu venho fantasiado de Cássio no bate-pronto, porque não dá pra vir fantasiado de trave. De trave não dá. Por que você não veio com a roupa da festa do Gabigol? Legal. Pode, é isso também, eu pedi isso, porque tá um inferno lá na festa do Gabigol. Tem torcida batendo em tapume, batendo em carro, tem gente xingando o Gabigol, gente xingando o Gerson adoidado, xingando o Landim, mas isso é tema pra amanhã. Porque agora tem que falar desse Corinthians. Boa. E ó, ô Vamp, a noite é alvinegra
realmente uma classificação que o torcedor deve estar eufórico depois de sofrer tanto, porque se teve um jogo pra sofrer pro torcedor corintiano, foi hoje. Foi um massacre. Vampeta, ele, graças a Deus. Acabou o primeiro tempo, Vampeta? Pô, não ia acabar o primeiro tempo. Acaba logo essa porra aí, esse primeiro tempo aí. É isso. Bombardeio do caralho. E aí, Vamp, é o que eu falo. Você ter num jogo 17 finalizações pro Estudiantes. Dentro contra do gol. uma do Corinthians, não. No total, 17-1. No gol, 11-1. Não, 8. 8-1. Dentro da área, 11-1. É um massacre. Mas eu tenho um número pior ainda, de 30 finalizações dos Estudiantes contra 7 do Corinthians no total. Assim, no total. Fora, bola que o Cássio defendeu, trave. Finalização sim, total. Tá aqui, no segundo tempo. 30 do Estudiantes. Isso foi no primeiro tempo. No total, 11 finalizações certas contra uma. Isso. E 14 finalizações dentro da área contra 4. 30 contra 7. É um massacre. Não dá também pro torcedor esconder que foi um jogo muito ruim desse Corinthians, Vamp. Tem que melhorar muito pra tentar o título da Sul-Americana. Então, o torcedor fica naquela emoção, vai ficar com isso até a hora dos pênaltis. Passou os pênaltis, o torcedor vai pensar só na vitória, no momento como foi. É na vitória, tá comemorando agora. Um bombardeio teve, mas o Corinthians passou. O Corinthians agora vai enfrentar o Fortaleza, né? Se tomar outro bombardeio desse, não é possível que tenha outro bombardeio desse dentro da competição. Até mesmo na final. Final, jogo único em Montevidéu, no Uruguai, né? Mas foi um bombardeio. De um lado já é certo, que a gente sabe, que é Corinthians e Fortaleza. O América Mineiro não vai reverter lá no estado do Ceará, lá em Fortaleza, na capital. E do outro lado tá tudo em aberto. Do outro lado, ninguém sabe se o LDU leva uma vantagem, ganhou de 2-1, o São Paulo pode reverter tranquilamente dentro de casa. E no jogo contra Defesa e Justiça, o Botafogo pode levar para os pênaltis, pode ganhar, pode perder. Quer dizer, um lado para mim já está definido, Bruno. Um lado dali, daí já saiu o Corinthians e Fortaleza para a final em Montevidéu. Do outro lado, a gente não sabe quem tá. O mata-mata tem essas coisas malucas. O Corinthians mesmo, no ano, ele tá na sua segunda semifinal de campeonato e jogando muito pouco. E na Copa do Brasil, ele chegou na semifinal vencendo todas nos pênaltis. Não passou nenhuma fase sem ser nos pênaltis. Remo, Atlético Mineiro e América. Todas nos pênaltis. Aí foi eliminado pelo São Paulo. E agora, na Sul-Americana, passou bem pelo Universitário, pelo News Old Boys, mas hoje, contra o Estudiantes, tudo que a gente já falou aqui, e pênalti de novo. Ele só perdeu nos pênaltis pro Ituano lá no Paulista, mas é impressionante como assim, o mata-mata, ele muitas vezes ele é muito legal de entretenimento, é um jogo que o corintiano não vai esquecer, mas às vezes para fazer uma análise e até para avaliar quem tem que escolher se o técnico fica ou se sai, não dá para levar tão a sério assim. É o entretenimento. Mas para fazer a análise, a avaliação, se o trabalho é bom, se o trabalho é ruim, ele é totalmente aleatório. Né? Não, e tudo já parecia que seria uma tragédia. O gol foi com menos de 1 minuto de jogo. 53 segundos. Com menos de 1 minuto de jogo. Falei, já? Só que o São Paulo, na Copa do Brasil, fez o gol. Sim. E o Estudiante não fez. Né? O Corinthians também estava esperando isso contra o São Paulo, levar para os pênaltis também. Era. Aí o São Paulo botou a bola pra dentro, coisa que o Estudiante não fez, né?